E o mercado de IA não para. E não espera nem as minhas férias, pessoal. Durante esse mês, o cenário vai ser variado, mas a qualidade vai ser a mesma. E agora temos um novo capítulo e um novo competidor. E esse competidor é de peso. A Google traz essa semana para o mercado o Gemini CLI, que é a versão do seu agente de codificação para terminal e usando o seu modelo mais avançado, o Gemini 2.5 Pro, que está na lista dos tops LLMs para codificação. É um concorrente direto do Cloud Code, que nos últimos 2 meses tem tido uma atenção enorme do mercado, e não é por menos. Eu mesmo tenho usado o Cloud Code no seu plano Max nos últimos 2 meses, e posso dizer, por experiência, que é impressionante o que eles fizeram. Há mais ou menos 2 semanas, a Anthropic, dona do Cloud Code, o incluiu no seu plano de entrada, o plano Pro, que ronda aí na faixa dos seus US$ 20. E está acontecendo algo no mercado de IA que é muito comum no mundo da tecnologia. The winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo. A Google chega atrasada ao mercado, mas não é a primeira vez. Mas dessa vez chega em grande estilo. Eles liberaram o Gemini CLI na sua versão gratuita, com um limite de uso altíssimo para você, para mim, ou seja, para indivíduos que queiram programar utilizando um assistente de código da Google. Já são 60 requisições por minuto, até 1.000 requisições por dia, sem custo. Vem comigo que no vídeo de hoje vou te mostrar como instalar e usar o Gemini CLI. Se você já é inscrito no canal, pessoal, já deixa o seu like, dá confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, não custa nada e você não vai se arrepender. Então, produção, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala pessoal, vamos aqui direto ao ponto. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no GitHub, no repositório do Gemini CLI. Eu vou deixar o link aí na descrição para fácil acesso, mas basta vir no Google também e procurar Gemini CLI, ok? E aqui temos a interface dele. Eu já tenho instalado, vou mostrar aqui para vocês como funcionaria, como faria para instalar. Se nós descemos aqui até a seção do Quick Start, nós temos aqui algumas opções, né? Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que para instalar e para usar, né, o Gemini, nós precisamos ter o Node instalado na máquina. Então, se você não tem o Node 18 ou superior instalado, verifique isso, cheque se você tem o Node. Você pode abrir um terminal e digitar Node-V e ver aqui se você tem ele instalado ou não. Se o Node-V não funcionar, provavelmente você ou não tem ele instalado ou ele não está no path, aqui para você digitar o nome, o comando do Node. Eu tenho aqui instalado na versão 22. Perfeito. Após isso, eu posso copiar essa linha e executar diretamente, né? Sem a instalação, ou eu posso vir aqui e instalar o Gemini CLI de forma global, que foi o que eu já fiz. Então, basicamente, basta copiar, ir no seu terminal e executar. No meu caso aqui, ele vai processar, vai só fazer umas atualizações de pacote, mas no seu caso, se você nunca instalou, ele vai proceder aqui com a instalação completa. Quem está no Windows tem que utilizar lá o WSL, ou até o próprio PowerShell também para fazer a instalação do Gemini lá, ok? No meu aqui está tudo funcionando. Após isso, basta você executar o comando Gemini para você acessar, assim como a gente faz com o Cloud Code. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu criei uma pasta aqui chamada YouTube e dentro dela eu vou criar aqui uma outra pasta chamada Teste Gemini. Vou entrar nessa pasta e vou executar o Gemini a partir dessa pasta. Pronto. Uma vez executado, deixa eu aumentar um pouco aqui a janela para vocês terem uma visão melhor. Uma vez executado através do terminal, essa é uma das opções, daqui a pouco eu mostro outra. Ele já me mostra aqui que eu estou setado na pasta do meu usuário YouTube Teste Gemini. Eu não estou usando uma sandbox. Basicamente, o Gemini ele tem uma opção onde você pode criar um ambiente isolado para ele trabalhar dentro. Isso é muito legal do ponto de vista de segurança. Mas do jeito que eu estou aqui, ele tem acesso ao meu computador e ao sistema de arquivos
a partir dessa pasta. Explicitamente, eu posso pedir para ele acessar outros paths, sem problema nenhum, ok? Outra coisa que ele mostra aqui é qual o modelo que ele está utilizando nesse momento, que é o Gemini aqui 2.5 Pro, ok? Ok, como vocês podem ver aqui. E nós também aqui temos 100% do contexto restante, né? Assim como o Cloud, isso é muito interessante, que eles fizeram uma ferramenta aqui muito parecida mesmo. O contexto como eu já expliquei em outros vídeos, né? O que é mais importante para uma IA é prompt e contexto, né? Que seria a memória ou o que que a IA considera, né? Como informação nos prompts que você envia para o LLM, né? Então, ou seja, nós temos uma janela de contexto que ainda é 100% liberada, o que é normal, porque nós não fizemos nada ainda, tá ok? Vou minimizar aqui um pouco só para a tela ficar aqui mais clara para vocês. O que que eu quero fazer aqui agora? Eu quero mostrar alguns comandos, né? Quando você executa aqui o Gemini, ele tem aqui algumas dicas que ele nos dá. Olha, faça perguntas, edite arquivos ou comandos com o Gemini, seja específico para você obter melhores resultados. Crie um Gemini.md, que é um Markdown file para customizar as interações com o Gemini. E barra help, caso você precise de ajuda. Nós podemos usar aqui o barra ou slash, né? Para poder ter acesso a todos os comandos. Aqui no About, ele mostra a versão que nós estamos utilizando, o modelo, se estamos dentro de uma sandbox ou não, e o método de autenticação. Se eu voltar aqui de novo na barra, eu tenho o método de autenticação. Como vocês podem ver, eu estou logado aqui com o Google. Você poderia utilizar uma API Key, né, ou do AI Studio, ou usar aqui o Vertex AI para poder também fazer a autenticação. Se eu der um ESC aqui, ele simplesmente vai revalidar a minha autenticação que já está setada aqui para ele. Mas eu posso vir aqui no Auth, Enter, Login com Google. Caso eu quisesse alterar a conta, vim aqui escolher a minha conta pessoal, no caso. Ele vai fazer a autenticação, dando tudo certo. Vou dar aqui as autorizações. Dando tudo certo, ele vai falar que agora o Gemini Code Assistant e o Gemini CLI estão autorizados na minha conta. Então eu fecho. Se eu voltar aqui, estou novamente autenticado, né? Caso eu queira, eu posso utilizar também, como eu mostrei para vocês, uma chave, né? Só que essa chave vai estar usando é, a minha conta para pagar por tokens consumidos, seja de entrada ou de saída. Com essa função do jeito que nós estamos aqui, nós vamos ter a vantagem ali de utilizar todas aquelas requisições por minutos e por dia e todo o contexto gratuito que o Google está dando para a gente. Aqui eu posso, no Bugs, reportar um bug. No chat, eu posso listar todo o histórico de chats que eu já tive aqui com o Gemini. Posso salvar o chat atual para futuro uso. Desculpa. Posso fazer resumo de um chat que foi salvo e assim por diante. Ok? Outra coisa que podemos fazer aqui é limpar o contexto total. Imagine que eu quero começar um novo chat com o Gemini. Eu não quero que ele leve em consideração nenhuma outra conversa que tivemos para que ele comece aqui de coração puro, né? Sem pegar nenhum outro contexto. Eu posso dar um clear. Caso eu esteja também chegando ao máximo da minha janela aqui de contexto, eu posso pedir para ele comprimir toda a minha conversa atual. Ele vai gerar aqui como se fosse um resumo, né, um sumário das conversas com os pontos mais importantes, para que ainda permaneça no contexto, mas vai liberar o meu contexto assim consideravelmente. Ok? Acessar a documentação. Aqui eu posso definir qual o editor, quando o Gemini me perguntar, porque em alguns momentos aqui ele vai me perguntar se eu quero permitir com que ele faça a edição ou se ele quer que eu mande isso para um editor para eu acompanhar, ver ou até mesmo interferir manualmente e pôr minhas edições lá. Eu posso definir qual que é esse editor que ele vai executar. Ele já detecta o que está instalado na minha máquina. Eu tenho aqui vários editores e o que está configurado para mim é o cursor. Eu posso pedir para que ele salve essa preferência
nos meus user settings, basta dar um tab aqui, que eu já passei aqui para baixo, ou posso salvar isso apenas nesse workspace, aqui nesse teste de Gemini. Suponhamos que eu tenha alguma necessidade de ter um editor diferente por projeto, né? Na minha realidade hoje não faz sentido, mas pode ser que faça sentido para você. E aqui eu quero no User Settings. Então, na hora que eu dou aqui o meu Enter, novamente, ele já salvou essa preferência aqui no meu User Settings. Continuando aqui a relação de comandos, vamos ver o que que nós temos. Temos aqui o Help, temos aqui o MCPs. Então, se eu der aqui MCP, ele vai me mostrar a lista. No caso, ali, como não tem MCP nenhum, ele me trouxe aqui para ajuda, né? Para me mostrar como que eu faria, configurações do MCP, etc e tal. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Eu já separei aqui o Context Serving para a gente poder fazer a configuração dele, tá ok? Continuando aqui a lista de comandos. Aí você pode ver aqui, né, que ele falou que eu não tenho nenhum MCP configurado e abriu a documentação para me mostrar como que eu faria. Continuando aqui a lista de comandos, nós temos aqui a parte da memória, né? Se eu der aqui um memory, no caso eu tenho que fazer um memory show, caso eu queira mostrar as minhas memórias, memory show. Aí ele vai falar que eu não tenho ainda nenhuma memória registrada, ok? Eu posso criar aqui uma memória para ele, ou uma instrução para ele. Por exemplo, eu posso virar aqui para ele e falar, olha, documente o código sempre em inglês e gere a documentação, por exemplo, do usuário em português do Brasil. Salve isso na memória. Ou ainda, né? Eu posso simplesmente vir aqui e utilizar o comando. Vou dar ESC aqui. Aliás, eu não limpo contas com ESC como Cloud Code. Ok. Então eu vou limpar aqui o contexto manualmente. E eu vou adicionar essa memória de outra maneira, porque se você quer ver aqui no memory, você pode ver que eu tenho aqui o comando show, refresh and add. Então eu vou dar um memory add e vou colocar essa instrução aqui para ele. Só melhorar isso aqui que ficou bagunçado. Documentação do usuário em português do Brasil. Pronto. Então Enter. Ele já zerou para mim o Gemini MD e já colocou essa instrução lá dentro. Então, se eu vier aqui agora e der um memory show, eu já tenho aqui a minha instrução, que vai ser seguida por ele, ok? Vou dar um clear, limpar aqui o meu contexto, barra, vamos continuar vendo o resto dos comandos. O que eu aconselho para vocês é que venha aqui, brinque com esses comandos, perceba como que cada um funciona, é muito simples, tá ok? Para vocês fazerem. Ok. Mas agora eu quero executar o Gemini de outra maneira. Eu não quero executá-lo num terminal isolado, porque o que eu estiver fazendo, eu quero poder ver os arquivos sendo gerados e tal. Aqui ele vai gerar, eu poderia abrir uma outra tab e ver tudo que está acontecendo também, mas eu prefiro utilizá-lo dentro do editor, seja o VS Code, o Windsurf, o Cloud ou outro qualquer. Então eu vou dar um barra kit aqui, sair. Ele me mostrou aqui que não gastou nada, né, de tokens, como é óbvio que eu não pedi nada. Mas o que que eu vou fazer aqui é executar o cursor na minha pasta local. Perfeito. Agora aqui dentro da minha pasta teste Gemini, eu vou vir aqui, vou abrir um terminal e vou executar o Gemini nesse terminal. Pronto, já temos o Gemini sendo executado. Agora eu vou pegar aqui esse terminal, vou arrastá-lo aqui para cima para eu ter uma melhor visualização e vou tirar o agente aqui do cursor do momento para eu ter aqui uma visualização melhor. Ou seja, o que ele for fazendo nessa pasta aqui, teste Gemini, eu já vou conseguir visualizar aqui com ele, né? Pessoal, outro comando que eu quero mostrar para vocês aqui é o barra tools. E observe que nós temos aqui diversas tools, padrões, né, que dá
acesso ao Gemini ao seu computador, porque você pode ler pastas, ler arquivos, procurar textos, procurar arquivos dentro de diversas pastas, editar, escrever nesses arquivos, fazer requisições para o app e ter acesso ao seu shell. Então, assim, esse é o poder de você utilizar uma ferramenta de CLI, né? Uma ferramenta de linha de comando com acesso ao computador. E é a grande vantagem, na minha opinião, do que você utilizar um ambiente totalmente isolado, como a OpenAI fez com o Codex, por exemplo, ok? E aqui ele tem uma ferramenta interessante que é o Google Search, já vem embutido dentro dele. Então, na teoria, eu posso fazer pesquisas aqui e ele deveria utilizar essa ferramenta para me dar o retorno. Por exemplo, vamos experimentar. Qual ou me fale sobre o tempo em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é onde eu estou nesse momento de férias. Vamos ver o que ele nos retorna. O que eu espero aqui é que ele use a ferramenta, faça uma pesquisa do Google Search, é o que ele está fazendo aqui nesse momento, e consiga me definir como está o tempo em Belo Horizonte. Ou seja, a temperatura máxima é de 27 graus, a mínima é de 13 graus, não há probabilidade de chuva, maravilha, minhas férias está salva. A umidade do ar varia entre 35% e 81%, o vento também está bem tranquilo. Isso é fantástico, ok? Vou limpar aqui o contexto e agora eu quero adicionar o MCP do Contact 7 aqui, para que a gente tenha aqui outros tipos de acesso externo e documentações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, dar um barra exit ao kit, é a mesma. Observe que aqui agora já me mostrou que a minha utilização foi mais ou menos ali de, mais ou menos não, foi de 13.576 tokens, né? Ele me mostra aqui como é que foi distribuído, o tanto que durou a minha sessão. Então, o que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer aqui? Eu quero vir aqui. Se você procurar aqui contact7.com, o que que é o Contact 7, né? Ele permite com que eu tenha milhares e milhares de documentação de bibliotecas atualizadas aqui, com os seus códigos e snippets, ou seja, toda a parte técnica dessas documentações, evitando que a IA cause erros, né? Ou pelo menos diminui a quantidade de erros, já que eu vou ter aqui o contexto atualizado dessas documentações, ok? Por exemplo, eu posso pedir ele para, usando o Context 7, para obter a documentação mais atualizada, que ele crie uma aplicação Next.js e Tailwind, usando também, por exemplo, o ChatCN como as minhas componentes. Ele lê essa documentação, coloca isso no contexto e vai ser mais assertivo, né? E se eu vier aqui na documentação do Context 7 no GitHub, eu vou deixar o link na descrição também, mas basta procurar Context 7 GitHub, que você chega aqui. Eu tenho a maneira de instalar em diversas plataformas. E como não é diferente, eu já tenho aqui o do Gemini. E ele fala comigo que basta eu vir aqui no, no arquivo settings.json dentro do Gemini, no meu caso aqui na pasta do usuários. Eu posso pegar esse arquivo, vir aqui no meu terminal. Posso abrir isso com o VS Code, utilizando o code, eu posso usar aqui Cursor também e falar com ele para abrir esse arquivo para mim. Pronto, tem um arquivo aberto aqui no meu curso. Pode observar que eu não tenho nenhum MCP, só tenho aqui as questões de tema, tipo de autenticação que eu estou utilizando e o meu é, editor preferencial que eu selecionei antes, que é o próprio curso. Então, vou voltar aqui. Aqui é o início do meu JSON. Eu já tenho isso aqui, então eu não preciso. O que eu preciso é só da tag MCP, que vai daqui até aqui. Vou copiar, vou colocar vírgula aqui para continuar o meu arquivo JSON e vou colocar o MCP aqui do context 7, ok? Vou fechar. Se eu executar o Gemini aqui novamente, agora eu tenho que ter um MCP adicionado. Se você não sabe o que é MCP, eu tenho um vídeo onde eu mostro o uso de MCP, né? Mas basicamente é um wrapper, é uma maneira que foi criada, um protocolo que foi criado pela Anthropic, que permite com que as inteligências artificiais
tenha acesso a APIs ou outras informações através de um protocolo centralizado, que é o MCP, o Model Context Protocol. Aqui no canal eu já tenho outros vídeos sobre MCP, é só vocês procurarem aqui para terem mais contexto, ok? Aqui ele já fala que está usando um Gemini AMD, ou seja, está utilizando uma memória que veio lá dos meus settings e que também está utilizando um MCP. Então, eu posso pressionar Ctrl T aqui para ver toda a descrição do MCP, mas se eu colocar aqui barra MCP, ele já vai me listar que eu estou utilizando o Context 7 e que ele tem duas tools, né? Que é a Resolve Library ID e a Get Library Docs. Isso é perfeito para conseguir os documentos das bibliotecas que a gente vai utilizar no projeto, ok? Se eu apertar Ctrl T aqui, ele me dá toda a descrição aqui do Context 7, o que que ele resolve, como que eu acesso, como é que funciona. Perfeito? Maravilha. Vou limpar. Agora sim, eu vou pedir aqui para criar uma aplicação. Crie um dashboard minimalista, ou apenas um dashboard usando Next.js, usando Next.js. É, é importante que ele seja responsivo, responsivo, ou seja, esteja preparado para funcionar as diversas resoluções, desktop e mobile. Use o Context 7, use o MCP Context 7 para obter a documentação atualizada. Ok. Outra coisa que eu quero evitar que ele faça aqui é que ele crie uma subpasta aqui. Então, eu vou ser específico sobre isso para ver se ele faz. Não crie uma subpasta. O projeto deve ser criado na pasta corrente. Ok, vamos ver o que nós conseguimos com isso. Executar. Perfeito. O que que eu espero que ele faça aqui agora, né? Que ele use a documentação do Context 7 para obter a documentação mais atualizada do Next.js, né? E com isso ele cometa menos erros aqui. Vamos ver. Ok, vou criar um dashboard responsivo com Next.js, um diretório atual, utilizando teu índice CSS para garantir a responsividade. O plano é o seguinte: iniciar uma nova aplicação Next.js no diretório atual, perfeito, ele entendeu isso. Criar um layout responsivo com uma barra lateral e uma área de conteúdo principal. Adicionar widgets e dashboards com cartões de estatísticas, gráficos de exemplos e garantir que a aplicação seja executável. É um bom plano, mas ele não utilizou o Context 7 aqui por enquanto, né? Então eu posso permitir com que ele execute esse comando npx somente agora, e caso ele precise executar outro npx, que ele me pergunte novamente, ou eu posso vir aqui e dar um yes allow always, ou seja, todo comando npx nessa sessão, a partir de agora, ele tem autorização para executar sem me solicitar essa autorização a todo momento. Então vou dar um yes aqui para que ele faça isso de forma automática, ok? Vou aguardar aqui o que que ele vai fazer. Vamos lá. Com o projeto Next.js inicializado, o próximo passo é instalar as dependências que usaremos para criar os componentes do dashboard, como os ícones, gráficos e etc. E aí ele quer acionar aqui o shell, né? Como o shell é a primeira vez que ele está executando, no caso aqui ele vai executar um npm dentro do meu shell. Como é a primeira vez, é a mesma coisa. Ele me pergunta se eu vou permitir somente nesse momento, ou se eu vou permitir o tempo todo, ou permitir o tempo todo, ok? Perfeito. Aí agora ele quer que, novamente, saber se pode usar um comando mkd, também vou permitir com que ele faça isso o tempo todo, não ficar me perguntando a cada passo, né? Eu observo que ele já fez aqui a criação do source,
Já criou aqui components dentro do search, dashboard, e agora ele vai começar aqui a escrever os arquivos, né? O primeiro arquivo que ele está criando aqui é a minha sidebar. Novamente, como ele está usando esse comando pwd pela primeira vez, ele me pede autorização novamente, né? Lá no Cloud Code, a gente tem uma maneira de criar uma lista, né, de configurações de comandos que eu não quero que ele fique me pedindo, né? Provavelmente que a gente tem também. Eu não testei isso ainda. Ok, ele começou a criar aqui. Aí aqui tem uma opção interessante. Ele quer criar esse arquivo, certo? Que é o sidebar txt. Suponhamos que eu queira editar esse arquivo manualmente para alterar algumas coisas, eu quero ter uma visualização diferente dele. Eu posso vir aqui e selecionar para modificar como um editor externo. Como o curso já está selecionado, ele já traz esse arquivo aqui para mim no curso. Isso eu quero o arquivo, obviamente o arquivo está sendo criado agora, então era nada. E ele está criando tudo isso aqui. Eu posso vir e editar manualmente, ok? Ok. Como não vou fazer edição nenhuma, eu vou fechar aqui, vou voltar para cá e vou falar com ele que ele pode fazer e continuar. Perfeito. Agora ele vai criar o componente do header aqui pra gente. Já criou aqui o sidebar. Aqui já está com o header. Como eu falei que ele tinha permissão o tempo todo, ele prossegue aqui seguindo, criando o restante aqui do nosso código, né? Ok, já criou aqui os cards, os charts, vários componentes, né? De header, a nossa sidebar. E agora que ele está criando as páginas principais aqui no layout. Pronto, o dashboard responsivo com Next.js e teu Windows está criado. Para iniciar a aplicação, ele me sugere aqui que eu faça um npm run dev e ele provavelmente será aberto na porta 3000. Já adianto que na minha máquina eu uso a porta 3000 para outra coisa, então ele vai achar aqui uma porta alternativa, né? Então, aqui embaixo, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou abrir um outro terminal. Então, eu estou com um terminal aqui onde eu estou executando o Gemini. Abri um outro terminal aqui embaixo, onde eu vou dar um npm run dev. Desculpa, desculpa. Eu estou na pasta correta. Sim, eu estou na pasta correta. E ele está falando que eu não tenho esse script. E realmente eu não tenho esse script, porque ele cometeu um erro aqui. Ele não inicializou a minha aplicação Next.js. Ok? Isso não vai funcionar. Ele criou só os documentos, mas a parte de inicialização que foi feita lá em cima falhou. E ele não percebeu isso. Ok, eu vou pedir para ele mesmo consertar isso. Olha, o comando npm run dev não funcionou, mas não consigo ver o motivo. Eu consigo ver o motivo que realmente a aplicação não foi inicializada, eu não tenho nada aqui. Mas me parece que a inicialização da aplicação Next.js falhou. Vejo apenas os arquivos dos componentes e do dashboard. Vamos ver como que ele se comporta aqui para consertar esse erro que ele fez. Sinceramente, foi uma falha assim bem básica aqui, tá? Mas ok, vamos ver como é que ele conserta. Ele ainda insiste. A instalação do Next.js, a pasta source foi criada e se confirma que a instalação do Next.js falhou. Vou tentar executar o comando de inicialização novamente para criar os arquivos de configuração necessários na raiz do projeto. Ok, ele está tentando executar de novo aqui o comando mpx para criar a aplicação, que é o que deveria ter funcionado lá em cima, né? Que por algum motivo aqui está falhando. A inicialização falhou novamente porque a pasta source já existe. Para resolver isso, vou remover a pasta source e tentar a inicialização do Next.js mais uma vez. Bom, se ele remover a pasta source aqui, ele vai matar tudo que ele fez, percebe? E vai ter que fazer tudo novamente. Bom, eu posso deixar a IA seguir aqui e seguir o rumo dela, ou eu posso falar aqui com ele, não, olha, renomeia, dá outro nome, salva um backup, etc, e depois volta, mas vamos ver o que ele vai fazer. Mas
de cara ele vai matar o meu código aqui. E aí a importância, né, de você sempre estar mexendo com IA, ter aqui um Git inicializado no seu repositório, para que você tenha os seus checkpoints, o seu código, antes que a IA tenha feito alguma cagada e quebrado o seu código, tá tudo salvo aqui, ok? Aí aqui novamente ele disse que a inicialização do Next.js foi concluída com sucesso e que ele vai fazer aqui a reinstalação de tudo. Mas, de novo, cadê os arquivos aqui do Next.js? Não foi concluído. É, realmente ela está aqui se perdendo, ok? Novamente, não vejo a aplicação Next.js. Após executar o comando de inicialização, verifique se os arquivos foram gerados para afirmar que deu certo. Capture os logs do comando de inicialização para entender o que está acontecendo. Vou falar para você, está sofrido conseguir inicializar essa documentação aqui, ok? Olha, agora ele se resolveu. Você está absolutamente certo. Minhas desculpas por essa falha persistente. O problema é que o comando create next app está esperando uma iteração do usuário para a opção TurboPack, o que não acontece em um ambiente linha de comando. Vou corrigir isso adicionando a flag no TurboPack no comando de inicialização. Primeiro vou remover a pasta, ou seja, ele está fazendo tudo novamente, né? Agora sim eu consigo ver a aplicação Next.js criada. Eu não quis editar isso aqui, vou deixar isso aqui do jeito que aconteceu, até para vocês perceberem aqui, né? Alguns workarounds ou coisas que você pode fazer quando a IA falhar, né? É por isso que a questão do vibe code, né, é muito sensível. Não é que não funciona fazer o vibe code, funciona, mas você não pode negligenciar você mesmo, que é o desenvolvedor que está por trás. E se você é só um vibe coder, você tem que aproveitar essas oportunidades para aprender com IA, para entender o que está acontecendo, perguntando ela, e cada vez mais você vai ser mais eficiente como vibe coder, entendeu? Ok, ele criou tudo aqui. Vamos ver. Vou até o final. Pronto, o dashboard responsivo com Next.js e teu índice CSS está configurado corretamente. E agora, para inicializar, eu tenho aqui o comando npm run dev, que obviamente para funcionar dentro de uma aplicação Next.js em React, ela tem que estar aqui no meu pack de JSON. Eu tenho que ter esse script aqui, ó, o dev npm run dev. E aí ele vai executar, no final das contas, o Next Dev aqui para mim, por trás, ok? Então vamos fazer isso. Estou aqui com o meu terminal, estou dentro da minha pasta, npm run dev. Agora sim, eu tenho um script. Ele falou que a porta 3000 está em uso, ok, sem problema. Veio aqui na porta 3001. Vamos abrir a minha aplicação, vamos ver pelo menos se ela está funcional ou se eu tenho quebras. Meu Deus, a aplicação está ruim, obviamente, porque ele não entendeu o CSS, ok? E já deu um erro aqui, ó. Hydratation failed because the server handler didn't match the client. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse erro para que ele resolva. Vou vir aqui no meu curso. Opa, não aqui, desculpa. Aqui no Gemini. Após executar o comando npm run undev, foi possível perceber que o projeto está quebrado. Provavelmente não reconhece o CSS. Esse é o erro que consigo visualizar. Observe que o meu contexto aqui, né, tá
Está diminuindo, porque toda essa conversa está ocupando meu espaço de memória de contexto, ok? Vou dar Enter e vamos ver como que ele se propõe a resolver isso aqui. O erro de Hydration Mismatch indica que a terminal gerada no servidor e no cliente não são idênticos, o que pode ser causado por componentes que usam funcionalidades do lado do cliente, como useState ou useEffect, sem a diretiva useClient ou por extensões de navegador. O problema com o CSS também sugere uma possível falha na configuração do teu índice CSS. Vou seguir esse espaço para resolver. Vou adicionar useClient aos componentes header, pois eles contêm interatividade do lado do cliente, vou verificar a configuração do teu int, e etc. Aí ele começou a fazer uma série de coisas que removeu todos os meus arquivos. Meu Deus do céu, não entendi o que ele fez aqui. Para garantir uma estação limpa e resolver o problema de hidratação do CSS, vou remover todos os arquivos diretórios gerados pelo NestJS, exceto modules e package.json, para não precisar reinstalar as dependências. Depois eu executar o create next app. Ou seja, ele vai começar a fazer tudo de novo. Meu Deus. Ah, olha, pode ter sido azar ou não. O fato é que a minha experiência aqui com o Gemini está bem aquém do que é com o Cloud Code. Ele está um pouco perdido aqui e está sendo uma luta conseguir aqui a aplicação rodando. Olha, eu não esperava isso. Pode ter sido o meu contexto aqui que levou ele a fazer coisas aqui erradas. E ele não utilizou também o context-f que eu pedi para utilizar. Ele foi explícito nisso. Ok, ele está fazendo tudo novamente, né? Outra coisa que eu não consigo visualizar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse terminal que eu tô, dar um clear, só pra gente. Vamos lá. Pronto, o dashboard responsive com Next.js tem um índice está configurado corretamente. É muito interessante essas mensagens da IA, né? Sempre que você fala alguma coisa, ok, você está absolutamente certo, vou corrigir isso. E agora, sem testar nada, ela já assume que está certo como foi da última vez, né? Ok, mas vamos lá, né? Eu sou uma pessoa de fé, vou acreditar. Novamente na porta 3001. Vamos ver se agora a gente finalmente tem uma aplicação rodando, não e novamente falha. Lamentável. Eu vou falar aqui com ela agora o seguinte, olha, você cometeu os mesmos erros. Eu vejo o mesmo erro anterior. Use o MCP Context7 para baixar a documentação atualizada do Next.js e do Tailwind para cometer menos erros. Esse é o erro que visualizo, o mesmo anterior. Vamos deixar aqui lá processando e já volto. Fala pessoal, retornando aqui. Como vocês podem ver aí, tocando na tela, eu deixei. Eu fiquei aqui, na verdade, na luta com o Gemini por mais 15, 20 minutos para fazer esse projeto tentar dar certo. E não deu. Ele falhou completamente. Eu acredito que até que o uso do MCP do Context 7 mais tenha atrapalhado o Gemini do que ajudado. Bom, mas a ideia do vídeo é essa, é mostrar um teste no iCru e ver se funciona de primeiro, de primeira ou não, né? Nesse caso falhou completamente, mas sinceramente eu não duvidaria do poder do Google
O Google sempre se mostrou aí muito resiliente e rápido. Então, acredito que nas próximas semanas a gente deve ter muita novidade em cima do Gemini, muitas atualizações aí do Gemini CLI e rapidamente o Google aí deve alcançar a Anthropic, ou seja, alcançar mais precisamente o Cloud Code, que não falei ainda aqui no canal, não tem um vídeo, mas já vou providenciar em breve, e que é, para mim, no momento, o melhor modelo e ferramenta que eu tenho testado, ok? Bom, vocês fiquem aí com essa aceleração, vocês estão vendo que realmente eu vou para cima e para baixo, peço para ele consertar um erro, ele causa outro. Isso é o que a gente fala de alucinação, né? Quando a gente fala que a IA ela está alucinando, porque ela começa a cometer erros e quando tenta arrumar um erro, na verdade, causa outro erro e a gente não consegue avançar ou sair do lugar. Eu vou falar ainda muito no canal sobre não somente prompt engineer, mas sobre context engineer, que envolve não só o prompt que a gente precisa, da filter que a gente precisa para poder fazer, mas também envolve todo o contexto necessário para a IA conseguir executar aquela tarefa, como uma fonte de código confiável, documentação das bibliotecas que você está utilizando para desenvolver o projeto e até mesmo é, o documento de requisitos com todas as features que você precisa para fazer o seu projeto dar certo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí nos comentários o que você achou dessa falha do Gemini, o que pode ter aí interferido. De qualquer forma, é muito interessante a gente ter aí a Google querendo entrar firme nesse mercado e também com um uso gratuito muito bom para a gente utilizar e testar a IA, ok? Sem mais, obrigado pessoal pela presença e até o próximo vídeo. Um abraço.